De volta com Folha no Ar, agora às 8h40 em Campos, e hoje recebendo aqui a prefeita reeleita de Quissamã, a Fátima Pacheco. Nesse bloco, o Aloysio separou aqui na pauta a reeleição da prefeita, a Covid-19 e também uma projeção do novo governo, vamos dizer assim, né, desse novo mandato da prefeita reeleita. Aloysio, voltamos com você. Fátima, a gente estava falando no intervalo aqui da questão da pandemia, né? E ontem foi anunciado, inclusive, o blog do Arnaldo Neto, né? Nosso companheiro meu, do Cláudio, aqui na bancada do Folha no Ar, editor-geral da Folha da Manhã, noticiou que você fez um termo de entendimento com o Instituto Butantan, que é o maior produtor de vacinas, sediado em São Paulo, o maior produtor de vacina não só do Brasil, como da América Latina, né? Para fornecimento de 36.280 doses de vacina contra a Covid, aquela desenvolve com o laboratório chinês, a Coronavac, né? E você, nisso, está à frente de muitos municípios na região. Qual a importância da vacinação, desse termo que você assinou para vacinação em Quissamã, e como cidadã, como mulher, como política, como é que você vê a situação do Brasil que vai contra a sua tradição secular já, que começou com Oswaldo Cruz, né? Com essa atitude, as atitudes repetidas do presidente Jair Bolsonaro, enfim, parecendo declarar guerra contra a vacina. Como é que você vê as duas coisas? A primeira de Quissamã e a coisa nacional. Aloysio, primeiro dizer assim, que, né, a gente está vivenciando o maior desafio desse século. A pandemia chegou, não nos avisou, não disse como é que a gente ia fazer, chegou em março, e o país todo, assim como os outros, já se mobilizou para poder tomar as medidas que qualquer gestor precisa tomar, que tem que ser a prioridade, que é salvar e preservar a saúde das pessoas. Qualquer coisa fora disso não é de um gestor responsável. E nessa questão, né, aqui de Quissamã, a gente, desde os primeiros dias, nós começamos a tomar as medidas orientadas, claro, pela Organização Mundial de Saúde, pela nossa equipe, naquela ocasião, né, o secretário de Saúde do Estado, e fomos, né, colocamos as barreiras sanitárias, o hospital de campanha, implementamos o CTR, depois levamos o hospital de campanha para dentro do nosso hospital municipal, onde hoje eu tenho 20 leitos, né, leitos clínicos e leitos com respiradores, equipes visitando as pessoas naquele começo, os sintomáticos, um 0800, inclusive para a questão da saúde mental, porque não é só o vírus, né? É o impacto emocional que isso está causando nas pessoas. Nós, Aloysio, a sociedade precisa olhar para os profissionais de saúde. Eles estão exaustos, eles estão adoecendo. Muitos estão internados por Covid e outros estão com choro na garganta porque perderam um colega, porque a família, porque o mais próximo, porque o dia a dia, né, nessa guerra diária que é o combate ao Covid e a prevenção da saúde das pessoas. E em relação à sua pergunta, e essa é a minha opinião, eu percebo uma solidão dos prefeitos e dos governadores na ausência de uma política nacional organizada, robusta e sensata, bem planejada em relação ao enfrentamento da pandemia. Nós já tivemos inúmeras posições do governo federal. Primeiro chamou a pandemia de gripezinha, depois, quando todo mundo foi orientado a usar máscara, o governo federal ia na contramão e o presidente aparecia, como aparece inúmeras vezes, sem máscara. Quando foi orientado não aglomerar, o presidente ia final de semana para as feiras fazer aglomeração. Quando o ministro Mandetta avisou lá atrás que a gente chegaria a 180 mil mortes, todo mundo achou aquilo um escândalo e o ministro foi exonerado como se fosse um inimigo do país, e era um amigo do país, era um médico qualificado, conceituado, conduzindo naquele momento. Nós, prefeitos, tínhamos uma condução e uma diretriz que nos dava segurança. Depois dele, a gente não tem essa segurança mais. E agora a gente está vivenciando uma coisa que é inédita, que você aí falou.
Pela primeira vez, a gente está vendo o governo nacional contra a vacinação. O presidente declarou antes de ontem, numa entrevista, ele disse: quer vacinar? Vacina, mas vai assinar um termo de responsabilidade. Parece até que a vacina é o coronavírus, que é a vacina que vai fazer mal à pessoa. Isso é uma coisa extremamente preocupante, né? Eu torço para que haja um consenso, que haja um equilíbrio nesse comportamento, porque quando a figura mais importante do país, né, que é o presidente da República, desestimula, desencoraja as pessoas a tomarem a vacina que vai salvar a vida, e aí trazendo para esse debate uma série de rótulos, que é da China, que não serve, que vai matar, que vai adoecer, ninguém vai aplicar uma vacina sem ser aprovada pelos órgãos competentes no assunto. No nosso caso, a gente está falando da Anvisa. Então, por que esse movimento, né, dos municípios estarem buscando o Butantan para esse termo? Porque a prioridade nossa é salvar a vida da nossa população, é preservar a saúde da nossa população. E se o governo federal fizesse, né, nos desse um direcionamento, olha, a vacina do Brasil já tem um plano e vai ser liberada no final de janeiro, em março, enfim, todo mundo ia esperar sossegado, todo mundo ia ficar seguro. Mas até agora a gente não tem um plano nacional, nós não sabemos, né, como é que vai ficar, porque cada hora é uma notícia diferente. Então, os gestores, né, os que podem, eu lamento, porque a gente sabe que muitos municípios brasileiros não vão ter o recurso para comprar essa vacina, então, e é de fato um papel do governo federal, mas nós fizemos aqui um movimento, Aloysio, de priorizar a vida dos quissamoenses. Então, sinalizamos para o Butantan: mas essa vacina não for aprovada. Nenhuma vacina, você sabe, vai sair do Butantan se ela não for, de fato, aprovada e eficaz no combate ao coronavírus. Então, a gente está vivendo dias muito difíceis. Aqui na semana passada, teve um dia que eu tinha dos 10 leitos de UTI, 9 ocupados, alugamos mais respiradores, né? E, na verdade, o que mais nos preocupa é o seguinte: não vai faltar dinheiro para alugar o respirador, o leito, ou até, se for a necessidade, um hospital de campanha. Mas talvez daqui a pouco a gente não tenha mais os profissionais. Eu já tive médico entubado, enfermeiro entubado, técnica de enfermagem internada, né? Todo dia, eu fiquei 2 domingos, substituí o médico do CTR, porque os 2 domingos os médicos pegaram o Covid e tiveram que se afastar. Então, se a gente não acelerar essa vacinação, a gente pode viver um caos muito pior do que a primeira onda. Porque essa segunda onda, como está sendo chamada, eu percebo uma velocidade maior, né? A gente aqui em Quissamã, infelizmente, já chegamos a 30 óbitos. E uma outra coisa, Aloysio: antes era a Itália, era a China, era os Estados Unidos, era São Paulo, era o Rio. Agora é aqui. A gente sabe o nome e o sobrenome de quem está no respirador. A gente sabe o nome, o sobrenome e a família de quem a gente perdeu. Nós tivemos um caso aqui de uma família que perdeu 3 pessoas. De um pai que perdeu o filho, a esposa e o irmão. Como é que a gente pode negligenciar com a velocidade dessa vacina? Essa vacina precisa chegar para salvar vidas, para poder fazer a economia voltar para o lugar. As pessoas estão perdendo renda. Agora o governo federal vai acabar com o auxílio emergencial. Pessoas passarão fome Brasil afora, porque nem todo município, como o de Quissamã e alguns outros, pode ter uma rede de assistência sólida para chegar com complemento de renda à mesa dessas pessoas. Então, tudo perpassa por essa vacina. E a gente vê o governo federal ser uma diretriz para todos nós, municípios brasileiros. Inclusive, Fátima, se você me permite, um governo que foi eleito sob a égide do liberalismo, e também aí não faço juízo de valor, acho que o liberalismo venceu sim, o capitalismo venceu, e é o sistema vigente, é necessário pensar com a sua lógica, mas até por esse prisma, gente, não é mais barato comprar vacina do que pagar auxílio emergencial? É questão econômica também. Aloysio, muito mais barato. Por exemplo, aqui eu estou gastando, né, investindo na ala Covid do hospital, cerca de 500 mil mês. A vacina para Quissamã vai custar menos de 2 milhões. Então, numa tacada só, eu já pago meses de investimento no Covid, salvo vidas e deixo de adoecer os profissionais. Então, é óbvio que o custo-benefício da vacina é extraordinário, por todos os motivos, pela vida e também pela questão do que está se investindo para poder salvar essas vidas com gasto
do Covid, né? Porque os municípios estão tendo que se reinventar nessa questão do... E muitos municípios não têm os leitos suficientes, não têm um hospital como a gente tem aqui, né? E as pessoas estão totalmente vulneráveis na fila de um respirador, na fila de um leito para Covid, sem um atendimento, sem sequer... Aqui, quando a pessoa passa no CTR, ela é avaliada, se tem um sintoma, ela já faz o SWAB, ela já vai fazer uma tomografia, aquele exame já dá um panorama se tem aquele aspecto de Covid ou não, para poder dar o próximo passo do tratamento. Né? Mas quantos municípios têm oportunidade de fazer isso, têm recurso para fazer isso? Então, a vacina é fundamental. A imagem não, está trocando a câmera lá, porque acabou a bateria da câmera atual. Só um minutinho. Pois não, mas vamos no áudio quanto isso, até porque é rádio, né? E vamos falar um pouco da sua reeleição, Fátima. Você teve o segundo embate com um grupo do Luiz Carneiro, foi vencedor, foi um grupo político que primeiro com a Otávio, depois com o Armando, subdividiu na mesma família, e você teve essa nova vitória sobre eles. Como é que você pode falar desse processo seu de reeleição, historicamente dessa vitória? O município de Quissamã, já falamos aqui, um município de história recente, e o que você projeta, além do combate à Covid que a gente falou, além da economia que a gente falou, o que você projeta para os próximos 4 anos aí? Primeiro, assim, Aloysio, foram 2 eleições muito diferentes, né? Em 2016, eu era um nome que estava vindo pela primeira vez e tive a votação para ser a primeira prefeita de Quissamã. Sou muito grata à população de Quissamã, né, por essa oportunidade. E agora, em 2020, já era um governo sendo avaliado, já era um mandato sendo avaliado. Foram 2 eleições totalmente diferentes. Como também, né, o governo vai ser diferente. Por quê? Porque quando a gente chegou em 2017, a gente achou aquele cenário de crise de mais de 100 milhões de dívidas, de espaços públicos precarizados, políticas públicas interrompidas, frota de carro sucateada, menos da metade da arrecadação de 10 anos antes, e a gente precisava tirar a cidade do buraco e botar a cidade de pé. Em tempos de crise, de menos royalties, né, e de urgência, o nome do município sujo, ninguém queria vender para Quissamã, dívida de toda ordem, não só causada pelo governo que me antecedeu, mas dívidas de muitos anos, como o INSS, por exemplo. Hoje a gente está num cenário totalmente diferente. Você imagina que em 2017, algumas parcelas de royalties vinham na casa de 3 milhões e 700, 4 milhões no máximo, e zerado algumas participações especiais. Agora a gente está com um orçamento de royalties na casa de 9 a 10 milhões. Nós conseguimos inúmeras parcerias em Brasília, através da minha articulação, da nossa articulação, com o presidente Rodrigo Maia, com o deputado Soraya e outros tantos deputados que abriram as portas para a gente em Brasília. Então, parcelamos e pagamos as dívidas, compramos uma frota nova de carro, limpamos o nome do município, fizemos obras, agora vamos iniciar o ano inaugurando uma creche, que é a maior creche da cidade, com capacidade para 125 crianças, uma ciclovia que está sendo construída, quadras poliesportivas, e já inauguramos vários espaços também de obras feitas durante o nosso primeiro mandato. Então, a gente vai agora para um mandato com muito mais solidez na questão financeira, né, com a cidade mais equilibrada, porque todas as políticas públicas, e agora na campanha, Aloysio, a gente fez várias pesquisas, e aparece saúde e educação nos primeiros lugares. E, de fato, a gente bateu a meta do IDEB, a mais alta da história de Quissamã, 6,1. E a saúde nossa é uma referência, inclusive, na semana passada, a Fiocruz lançou um livro e um vídeo com 6 municípios brasileiros que se inscreveram para participar de um processo seletivo. E aqui a gente foi uma referência na área do trabalho em rede. É a saúde toda dialogando para o bem da população. Então agora é garantir essas conquistas da saúde, na educação, na assistência, né? O que a gente fez, essa parceria com Brasília, porque também o prefeito ou a prefeita que acha que vai ficar dentro do gabinete, vai cair alguma coisa do céu, vai atrasar a cidade, solidificar o que a gente já fez e ampliar. Né? E o que a gente precisa ampliar?
Questão do trabalho, que você já trouxe para essa pauta muito bem colocada, da geração de emprego, da geração de renda, das novas oportunidades que aí perpassam por várias frentes que nós tratamos aqui, mas também obras de infraestrutura, né? Por exemplo, Barra do Furado, quem fez o saneamento de Barra do Furado, uma comunidade importante, foi Arnaldo Matoso, quando foi prefeito na década de 90. Então, a gente precisa urgentemente dar uma resposta e esse recurso a gente está buscando na Funasa. Aqui mesmo no centro, e mais 2 bairros, nós precisamos melhorar as estações de tratamento. Também vamos iniciar essa obra no começo do ano. A gente precisa investir mais em tecnologia. Vimos agora, nossos alunos aqui em Quissamã não vão perder de ano, porque nós montamos módulos impressos e entregamos nas casas dos alunos, e a equipe da educação trabalhou enormemente para poder a gente não ter um ano perdido. Mas se tivéssemos todas as crianças com internet, todas as escolas com internet de ponta, a gente poderia fazer isso via como a gente está trabalhando aqui agora. Então, há inúmeros desafios, né? Não perder as conquistas já efetivadas e avançar mais na questão do crédito para o produtor, na questão do turismo, trabalhando de modo regional, né? E na questão também de não perder o que a gente conquistou na saúde. Eu tenho muito orgulho da saúde que a gente oferta aqui, Aloysio, porque toda a cidade está inserida. É a saúde básica, é o centro de especialidade, é o hospital, é a saúde mental, extremamente importante, a saúde mental, que a gente viu também recentemente uma notícia que o governo federal ia revogar as portarias para acabar com os programas de saúde mental. Isso seria colocar uma multidão em risco, a sociedade toda, porque a pessoa não medicada, adoecida, ela vai adoecer mais ela e também o seu entorno. Então, manter a saúde de qualidade, a educação cada vez mais avançada. Dá vontade de pedir exame de sanidade mental de que propõe uma coisa dessa, né? Mas, enfim, por favor. Pois é. Então, assim, eu estou muito otimista com o nosso segundo mandato. Eu falei isso a campanha inteira, né? A gente arrumou a casa. É um termo um pouco machista, né? Se tratando de uma mulher prefeita, mas foi isso que a gente fez. Porque a gente pegou a cidade muito inquieta, com políticas públicas importantes. O hospital, no primeiro mês de governo, em 2017, eu tive que fechar o centro cirúrgico, a maternidade e um outro setor por conta de falta de manutenção no ar-condicionado. Eram 7 meses de programas sociais atrasados. A gente tinha uma ambulância no hospital, agora eu tenho 8 ambulâncias novas, equipadas, né, salvando a vida das pessoas. Temos o plano de cargos e carreira dos professores, que será implementado agora no começo do ano, uma valorização dessa categoria que agora, no meio da pandemia, que alguém acha que o professor está em casa, né, passeando ou está na praia, nunca trabalharam tanto, porque estão pelo WhatsApp, pelo telefone, orientando esses pais em casa, que também nunca foram professores e não são, né, ali ao lado dos seus filhos. Fizemos o plano de cargos e carreira da Guarda Municipal, que é uma área importante, que é a área da segurança. Talvez tenha sido Quissamã o primeiro município a implementar a Lei 13.022. Então, vários avanços nós efetivamos no primeiro mandato, mas agora a gente começa o ano de 2021, inaugurando obras, trazendo boas notícias. A gente vai lançar o programa Primeiro Emprego, Juventude Ativa, de 18 a 24 anos, com um salário mínimo, com qualificação e espaço da primeira experiência para esse jovem. Extremamente importante, Aloysio. O município de Quissamã, como todo município brasileiro, sofre do assédio aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, pelos malfeitores, principalmente ligado ao tráfico. Eu implementei um programa de 7 a 14, de 15 a 18, diminuímos muito a prisão de adolescentes em nosso município e agora a gente vai avançar nessa faixa etária que o mais vulnerável é o menino pobre, de periferia, desempregado, nessa faixa etária de 18 a 24 anos. Fátima, são 8h59, estamos chegando, infelizmente, ao final do programa. Conversar com você é um prazer pela sua articulação. Conseguimos falar de vários assuntos aqui, mas abordar um assunto que foi indagado aqui pelo José Renato Duarte, que é servidor público de carreira de Campos, foi secretário municipal do governo Sérgio Mendes, foi secretário municipal já de Carlos Machado, do governo anterior, cedido, é advogado, esteve entre esses entrevistados nesses painéis aos quais eu me referi, sobre a situação financeira de Campos,
E ele pergunta, e eu também, antes de fazer o programa contigo, ouvi umas 2 fontes de Quissamã, e me parece também que essa pergunta, esse questionamento é feito em Quissamã. Há possibilidade de você se candidatar à eleição legislativa de 2022 como deputada estadual ou federal? Não. Essa pergunta está sendo muito recorrente. Foi importante você fazer, que aqui é um espaço, né, de comunicação tão grandioso para a gente falar sobre esse tema. Eu fui eleita para 4 anos, né, e sou extremamente grata à população de Quissamã por essa oportunidade. E vou concluir o nosso mandato de 4 anos ao lado do nosso vice-prefeito Marcelo, né, ao lado de nossa cidade. Se você me perguntar se eu pretendo em algum momento, né, me colocar candidata lá na frente a deputada, sim. Tenho conversado isso com as nossas lideranças políticas, mas isso lá para 26. Até 24 eu serei prefeita de Quissamã com muita honra, com muita alegria, com muito trabalho, se Deus quiser. Bom, Fátima, agradecer demais você. Não sei se o Nogueira quer fazer alguma pergunta, Nogueira. Se pudesse, a gente ficava aí até amanhã toda, mas eu só... também, adoro. Muito obrigado. Fátima, não só comentar sobre a questão do vice-prefeito. O Vladimir falava com a gente aqui recentemente que o doutor Frederico Paes não seria um vice figurativo, né? Acho que foi esse o termo que ele usou. E você optou por manter também o seu vice, o Marcelo Batista, que é do PSDB. Como é que... do Republicanos. Do Republicanos, né? Perdão. E como é que fica essa questão? Ele já está atuando assim desta forma e acaba que o doutor Frederico, ele não vai assumir pasta nenhuma, mas pelo menos 3 pastas ficam sob a incumbência dele, ficam sobre né, uma espécie de controle dele também. Como é que o seu vice atua aí? O meu vice me ajuda a governar, Cláudio. Desde o primeiro mandato, Marcelo é uma pessoa muito trabalhadora, né? Uma pessoa que tem também muita entrada em todos os bairros de Quissamã, é uma pessoa que foi nascida e criada aqui, é um grande parceiro, né, da política e das inquietações que um governo tem no dia a dia, e me ajuda a governar. No primeiro mandato ele chegou a ficar como secretário de obras um período, depois ele saiu, mas o fato de não estar em alguma secretaria não o impediu de nos ajudar, de estar presente, de participar. E no segundo mandato ele ainda está definindo se vai assumir alguma pasta, mas em alguma secretaria ou na vice-prefeitura ele com certeza é um vice, jamais foi e não será um vice figurativo. É uma pessoa com quem eu confio, me ausentei 2 vezes do mandato no primeiro governo e a cidade ficou muito bem entregue. Nunca tive de Marcelo nenhum movimento estranho, né, que a gente vê em algumas cidades que alguns vices fazem. É uma pessoa extremamente correta, de bom caráter e que a cidade também aprova. Perfeito. Muito obrigado pela presença, sucesso nos próximos 4 anos. Desejo... Eu sou niteroiense criado em Campos e sou atafonense de coração, então... Mas desejo para Quissamã o mesmo sucesso que desejo para Campos, para São João da Barra. Enfim, muito obrigado pela entrevista. Obrigada, Luísio. Muito obrigada, Cláudio. Obrigada pela oportunidade, né, de a gente falar num veículo de comunicação que tem a marca da Folha. Leve meu abraço à Diva, né, esse exemplo aí de mulher empoderada, articulada, né, que tanto faz por essa região através de um instrumento extremamente importante, a comunicação. Então, agradecer a todos que nos ouviram, que participaram conosco aqui nas redes sociais e agradecer a vocês por essa oportunidade tão importante de Quissamã estar aqui falando sobre as questões de Quissamã. Obrigado, Fátima, também, em nome da equipe toda aqui do programa. Um bom dia para você, bom dia para a sua equipe aí, nos auxiliando também aqui com as conexões, né? Sucesso também para você. Meio que chovendo molhado, mas é de desejo. Amém. Tá bom, querido. Grande abraço aí para você. Bom dia para Quissamã. E anunciar, falamos aqui com Fátima, dando exemplo aí na aquisição de vacinas contra a Covid. Amanhã teremos um especialista para falar sobre o assunto, o médico infectologista Rodrigo Carneiro, né, para dar um balanço
na situação de Campos, da região e do país, né? Que, infelizmente, pelos motivos que a gente falou aqui, Fátima também, são lamentáveis algumas atitudes do governo federal. Isso não há juízo de valor político, estou falando de saúde pública, preservação de vida, e, enfim, é uma realidade que está aí. E como Fátima destacou, tá na porta de todo mundo, tem nome, sobrenome, não é número, é vida humana, e a coisa está complicada. Enfim, esperemos amanhã com o especialista aqui ter um quadro mais preciso sobre o assunto. E não é raro, já aconteceu comigo, infelizmente, mas não é raro confundirmos se um amigo nosso está vivo ou perdeu a vida pela Covid. Não é raro. Às vezes a gente pega o telefone até para ligar para a pessoa. Verdade. Cláudio, entrevistamos aqui uma política. Campos teve metade da sua bancada na Alerj dizimada pela Covid, com a morte de Gilviana e João Peixoto. Verdade. Não precisa falar mais nada. Nosso setor que você olha, que você, infelizmente, Macomo Salem, Fabinho Tracosta, Oswaldão, gente. Enfim, né? Hudson Pinto de Carvalho, um caminhoneiro, pai de família, primeiro morto em Campos, pai de família, 2 filhos pequenos. Eu fui o primeiro a noticiar, infelizmente, tive, né? Essa missão aí mas vamos de novo, vamos fazer a nossa parte. Aliás, vamos continuar firmemente fazendo na ciência. Né? Muito bem. Bom dia mais uma vez, Fátima, obrigado novamente. Obrigada, gente. Aloysio também, muito obrigado, e até amanhã às 7 da manhã com Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus, sua empresa e seus colaboradores em boas mãos.